crianças! Hoje eu vim contar para vocês a história da cegonha e a raposa. Vamos ouvir? Um dia, a raposa, que era muito amiga da cegonha, convidou-a para um jantar em sua casa. A cegonha aceitou e, quando chegou à casa da raposa, percebeu que a mesa já estava arrumada e que o prato era raso, a comida mole, líquida. A raposa comia maravilhosamente bem, mas a cegonha, por mais que tentasse, bicasse, ela não conseguia, porque seu bico era muito comprido e fino, e o prato era raso, a comida mole. Então, a raposa insistiu para que a cegonha comesse, mas a cegonha, como não conseguiu, foi embora para casa triste. Naquele dia, a cegonha foi para casa, além de triste, com fome. Mas mesmo assim resolveu oferecer um jantar para sua amiga raposa. Então a convidou e a raposa aceitou o convite. Quando a raposa chegou à casa da cegonha, percebeu que a mesa também já estava arrumada. A cegonha tinha preparado comidas cheirosas que estavam dentro de um vaso comprido e que a cegonha conseguia colocar o seu bico com tranquilidade e comer. Mas a raposa tinha um focinho que não alcançava o interior do vaso. Desta vez, a raposa foi embora, triste, desapontada e também faminta. Então agora vamos pensar um pouco em qual moral, qual ensinamento essa fábula da raposa e a cegonha trouxe para nós. Vamos pensar. Quem tudo quer, tudo perde. Será que a raposa perdeu tudo? Ou será que a cegonha perdeu tudo? Essa moral tem sentido com a história que a gente ouviu? Não tem, muito bem. Vamos ouvir essa outra moral. Uma boa ação ganha outra? Será que nessa história tinha boa ação? Será que a cegonha e a raposa tiveram boas ações nessa história? Acho que não. Vamos tentar essa outra moral. Trate os outros como deseja ser tratado. Muito bem! Essa história que nós ouvimos tem a ver com essa moral. Nós temos que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, não é mesmo? Você sabe o que são fábulas? As fábulas são histórias contadas há muitos anos em várias partes do mundo. Elas servem para transmitir uma moral, isto é, um ensinamento ou um conselho. Esopo foi um escravo grego que viveu há cerca de 2.500 anos e que tinha o dom de criar histórias. Em seus textos, os animais agiam como seres humanos. Assim, Esopo criticava comportamentos humanos que considerava errados. O escritor francês La Fontaine inspirou-se em Esopo para escrever também as suas fábulas. Hoje, contei para vocês a fábula A Cegonha e a Raposa, na versão escrita por Esopo. Agora, vocês poderão ouvir essa mesma fábula contada na versão de La Fontaine. Fiquem atentos! Agora nós iremos ler a versão escrita por La Fontaine. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito, num prato raso. A raposa, que lambia a sopa com ar todo delicado, perguntou curiosa: "Está gostando da minha sopa?" A cegonha,
que bicava em vão no líquido sem nada conseguir comer, respondeu: Como posso saber se nem consigo comer? Dias depois, foi a vez da cegonha retribuir o convite, convidando a raposa para comer com ela na sua casa à beira do lago. Serviu-lhe a sopa em um jarro largo embaixo e estreito em cima. Está deliciosa, querida amiga, exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Não acha? Claro que a raposa não achava, nem podia achar, pois o focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes, sem sucesso, até que, bastante mal-humorada, despediu-se da cegonha, resmungando entre dentes. Não achei graça nenhuma. Moral: trate os outros como deseja ser tratado. Como já conversamos numa outra aula, os textos precisam de pontuação para fazer sentido. Hoje, nós iremos observar o que há de diferente nessas duas versões da fábula A Cegonha e a Raposa. Vamos lá? Vamos observar as duas versões desta mesma fábula. De um lado, temos a fábula escrita por Esopo. Em seu texto, Esopo não colocou as falas das personagens, há apenas o narrador narrando a história. Do outro lado, temos a versão escrita por La Fontaine. Além do narrador, identificamos nesse texto as falas das personagens. No caso do diálogo, antes da fala da personagem num texto narrativo, iremos usar o travessão. Hoje, estamos vendo que o narrador pode anunciar a fala da personagem e, nesse caso, iremos usar os dois pontos antes do travessão. A fala da personagem será um novo parágrafo, por isso os dois pontos ficarão no parágrafo anterior. Vamos observar o que eu iluminei neste texto. Em realce amarelo, temos os dois pontos ao final do trecho onde o narrador anuncia que a personagem irá falar. No parágrafo seguinte, ou seja, no segundo parágrafo, em realce amarelo, dentro do afastamento do parágrafo, alinhado com os demais parágrafos, temos o travessão e ao lado, em realce azul, a fala da personagem, nesse caso, a fala da raposa. O mesmo acontece no terceiro parágrafo, onde o narrador anuncia que a cegonha responderá e utilizamos os dois pontos. O quarto parágrafo inicia com travessão. Em seguida, há a fala da cegonha. Entendido? Como vimos anteriormente, La Fontaine apresenta em seu texto as falas das personagens. Ele usa recursos diferentes para inserir essas falas. De um lado, observamos um trecho da fábula onde esse escritor usou o narrador para anunciar a fala da personagem, usando os dois pontos e o travessão. No outro lado, percebemos que no parágrafo anterior o narrador não anunciou que a personagem iria falar. Mas, no segundo parágrafo, identificamos a fala da cegonha, em realce azul, e a interferência do narrador, em realce amarelo. Podemos utilizar essas duas maneiras nos diálogos em nossos textos. O narrador anunciando a fala da personagem ou escrevendo direto a fala da personagem e, ao seu lado, a interferência do narrador, identificando a personagem. Fácil, não é? Fique atento em sua próxima leitura e observe esses detalhes. Está bem? Agora, que tal criarmos fantoches?
Então, construa com material reciclado as personagens dessa fábula que você ouviu hoje. E depois, reconte essa história para a sua família, usando seus fantoches. Vamos lá? Mãos à obra!